Guerra Civil Americana não foi vencida por discursos, foi vencida por homens capazes de marchar até a exaustão e atacar quando ninguém esperava. Enquanto exércitos inteiros recuavam, um general parava. Enquanto outros hesitavam, ele avançava pelo flanco. O nosso personagem de hoje não lutou por piedade ou por ideologia, ele lutou por dever. E sua mente transformou inferioridade em destruição organizada. Esse não é um vídeo sobre heróis, é sobre como a guerra realmente funciona. E sobre um personagem que mostrou isso, Stonewall Jackson. A Guerra Civil Americana não foi um conflito romântico, não foi uma disputa elegante entre cavalheiros. Foi uma guerra total entre irmãos, ideológica e profundamente violenta. E dentro desse cenário, poucos homens foram tão eficazes em transformar disciplina, fé e convicção em poder militar, quanto Thomas Jonathan Stonewall Jackson. Jackson não foi um político, não foi um pensador social, foi um comandante criado para a guerra, uma rara estirpe de homem. E isso torna até hoje um dos nomes mais estudados da história militar. Para entender Stonewall Jackson no campo de batalha, é preciso primeiro compreender o mundo que o formou. Jackson nasceu em 1824 na Virgínia, em uma sociedade rural, hierarquizada e profundamente marcada pela escravidão. Órfão ainda jovem, cresceu sem estabilidade, sem conforto e sem ilusões. Desde cedo aprendeu que resistir era sobreviver e que disciplina era uma forma de proteção contra o caos. Essa formação dura moldou um homem fechado, rígido, pouco dado a afetos, mas absolutamente confiável sob pressão. Quando ingressou em West Point, Jackson não se destacou como gênio acadêmico. Pelo contrário, teve desempenho mediano, ficando longe do topo da turma. Mas enquanto outros confiavam em talento, Jackson confiava em algo mais perigoso: persistência obsessiva. Estudava mais, repetia mais, treinava mais. Onde faltava brilho, sobrava disciplina. Em West Point, Jackson conviveu com homens que anos depois se tornariam generais da União na Guerra Civil Americana, ou seja, seus adversários. Naquele momento não eram inimigos, eram colegas. Oficiais formados na mesma doutrina, no mesmo exército, servindo a mesma bandeira. Essa convivência seria decisiva. Jackson aprendeu como esses homens pensavam e mais tarde exploraria isso sem piedade. Antes da Guerra Civil Americana começar, Jackson tornou-se professor no Instituto Militar da Virgínia após se formar em West Point. Era visto como excêntrico, distante e inflexível. Não buscava popularidade, buscava ordem. Sua religiosidade era extrema. Jackson acreditava que tudo, inclusive a morte, fazia parte da vontade divina. Essa crença moldou sua forma de comandar. Para ele, o medo era inútil, o destino já estava escrito. O dever era cumprir a missão. Sobre a escravidão, Jackson não foi um reformador, nem um crítico. Aceitava o sistema como parte da ordem social do sul dos Estados Unidos. Não era um ideólogo apaixonado, mas também nunca rompeu com essa realidade. Ensinava a leitura bíblica a escravos, algo frequentemente citado como um sinal de humanidade. Mas isso não o tornava abolicionista. Era paternalismo, não oposição ao sistema. Quando a crise entre o Norte e o Sul explodiu, Jackson não hesitou. Não se via como rebelde contra os Estados Unidos, mas como um virginiano, defendendo a sua terra amada, o estado da Virgínia. Para ele, a lealdade ao estado natal estava acima da lealdade ao governo federal. E assim, antigos colegas de West Point tornaram-se inimigos. Sem discursos inflamados, sem dilemas públicos, apenas a aceitação fria da guerra. O momento que transformou Jackson em lenda veio cedo, no início da Guerra Civil Americana. Era julho de 1861. Aconteceu a Batalha de Bull Run, a primeira no mesmo local. As linhas confederadas estavam cedendo, tropas do Sul recuavam, oficiais perdiam o controle. O exército da União estava convencido de que aquela seria a batalha decisiva. Quando tudo parecia perdido, nesse cenário de quase colapso, Jackson então se destacou, marcando seu nome na história. Enquanto unidades sulistas batiam em retirada, sua brigada não avançou, mas também não fugiu. Parou,
Manteve a posição sob fogo intenso, segurou a linha quando tudo indicava que ela iria quebrar. Um oficial confederado, tentando conter o pânico das tropas sulistas em retirada, apontou para Jackson e gritou: "Não recuem! Ali está Jackson, firme como uma muralha de pedra." Ou seja, Stonewall, muralha de pedra. O apelido não nasceu da vitória. A figura de Jackson, parada em seu cavalo, como uma barreira diante do avanço das tropas da União, marcou esse momento. E nasceu ali Stonewall. Nasceu da resistência, quando tudo estava prestes a ruir. A partir dali, Jackson construiu sua reputação não como um general cauteloso, mas como um comandante agressivo, rápido e implacável. Jackson acreditava que guerras não deveriam ser longas. Marchas forçadas, exaustivas, ataques inesperados e movimentos agressivos. Tudo isso fazia parte de sua doutrina. Ele desgastava o inimigo e exigia tudo de suas tropas, até o limite. Os soldados reclamavam, os oficiais temiam seus ritmos, mas no fim tudo funcionava. Como em 1862, no Vale do Shenandoah, Jackson executou ali uma das campanhas mais brilhantes da história militar. Com forças inferiores, derrotou repetidamente exércitos maiores da União. Marchava onde o inimigo julgava impossível, atacava flancos desprotegidos, desaparecia antes que a reação fosse organizada. Não era bravura cega, era cálculo frio. O impacto foi estratégico. Washington entrou em pânico. Tropas que poderiam reforçar outras frentes de batalha ficaram presas defendendo a capital, temendo o próximo movimento de Jackson. Ele não venceu apenas batalhas, ele também paralisou decisões do inimigo. Foi nesse contexto que a sua parceria com o general Robert Lee se tornou importante. Lee era o estrategista, Jackson o executor. Onde Lee precisava de ousadia nos movimentos das tropas confederadas, ele enviava Jackson para liderar. E essa relação atingiu o auge em 1863. Em Chancellorsville, diante de um exército da União numericamente superior, Jackson executou um movimento que entraria para os manuais militares. Marchou silenciosamente por horas, contornou o inimigo e lançou um ataque de flanco devastador no final do dia. Um corpo inteiro de exércitos da União entrou em colapso. Linhas se dissolveram, oficiais perderam o controle e soldados fugiram. Foi talvez a vitória tática mais impressionante da Confederação contra os nortistas na Guerra Civil. Mas a guerra cobrou seu preço. Naquela mesma noite, durante reconhecimento avançado, Jackson foi alvejado por fogo amigo. Não por inimigos, por seus próprios soldados confusos na escuridão. O braço esquerdo foi amputado. Inicialmente parecia que sobreviveria, mas dias depois contraiu pneumonia e morreu na cama em 10 de maio de 1863, com apenas 39 anos. Não morreu no campo de batalha, em glória, morreu em confusão. A reação foi imediata. A Confederação perdeu seu comandante mais agressivo e Lee resumiu a perda com frieza brutal. Ele perdeu o braço esquerdo, disse Lee, e eu perdi meu braço direito. Após a morte de Jackson, algo mudou. A Confederação nunca mais executou manobras ofensivas com a mesma audácia. A iniciativa diminuiu. A guerra tornou-se mais defensiva, mais previsível e lentamente perdida. Stonewall Jackson não foi um herói romântico, não foi um libertador, não foi um homem do futuro também. Foi um produto de seu tempo. Um general letal, moldado por fé, disciplina e convicção absoluta no dever militar. A história não o absolve, mas a história militar não pode ignorá-lo, porque homens como Stonewall Jackson não explicam guerras justas, explicam como guerras são vencidas ou perdidas. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o dia da vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais. Adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa.
ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!